começa uma saga minha muito difícil, porque tudo aquilo que a gente estava pensando em fazer, a gente teve que dar um passo atrás novamente, porque o Vasco está um ambiente muito assustado com a possibilidade de não subir a Série A. Sejam muito bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de corte do BarbaCast. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu tenho um dado aqui para você. Sabia que 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no canal? Você sabia que se você se inscrever nesse canal e chamar os amigos também para se inscrever, eu posso trazer mais resenhas importantes para vocês aqui? Porque eu já tomei muito não por conta do tamanho do canal, seguidores e tudo mais. Então se inscreve, não custa nada, beleza? É nós, estamos juntos e bom vídeo. Cara, vamos falar de Vasco então, né? Vamos falar de Vasco. Não, brincadeira, respeito pra caramba. O Vasco, inclusive, é o time da minha mulher. Como é que foi a tua chegada lá? O que aconteceu, né? Assim, durante a teu curto período, voltamos a falar sobre essa questão de ficar muito pouco tempo para poder mostrar um trabalho. E o que aconteceu lá? Como é que foi teu período lá? Se realmente a questão de ter trabalhado durante muito tempo com o Flamengo também, de repente, te atrapalhou ali, enfim. Fala um pouco dessa sua passagem do Vasco. Então, eu recebi a ligação, né, falando do interesse do Vasco. E aí, a única coisa que eu perguntei foi por que eu estava sendo escolhido. Era a única coisa que eu queria saber, do porquê que eu estava sendo escolhido. Né? Por que você queria saber? Falou, porque eu queria saber, porque assim, existia dentro do Vasco pessoas que trabalharam comigo já em outros locais, né? E eu queria entender, né, o motivo pelo qual eu estava sendo escolhido naquele momento. Porque eu não tratei de salário, eu não tratei de tempo de contrato, eu não tratei nada. Eu simplesmente aceitei tudo que o Vasco me sugeriu, porque para a minha carreira era uma oportunidade ímpar. Né? Claro. E eu só queria saber o porquê, porque eu tinha que chegar lá com uma ideia do que eu iria fazer. Né? E aí... Mas você se sentiu inseguro em algum momento? Não me senti seguro. Porque que acontece? O Vasco não estava perdendo um treinador. É super natural também, inclusive. Não, em nenhum momento, Rafael. Tá. Assim, eu sou um cara, eu me considero um cara extremamente preparado. Quando você tem certeza do que você fez, do que você faz para esses momentos, você não se sente seguro. Eu só queria saber por quê. Porque era uma responsabilidade imensa. O Vasco não estava perdendo um treinador por conta de maus resultados, mas o Vasco não jogava, isso internamente falado também, o Vasco não jogava um futebol vistoso, uma coisa que agradasse a quem via o jogo, nem de fora nem de dentro. E o que foi me passado que eu passei por um apanhado, foi feita uma pesquisa com vários treinadores, e eu me aproximava daquele treinador que o Vasco queria, porque eu seria capaz de dar ao jogo do Vasco uma cara, né, que o Vasco queria, que o interno queria, e sem mudar todo o planejamento interno. Ou seja, eu ia seguir, né? Eu fui sozinho, eu não levei um auxiliar, não levei um preparador físico. Antes de falar nisso, deixar bem claro que o staff do Vasco eu conheço todos, já conhecia a maioria deles, é um staff sensacional. Os caras são sensacionais, só para, né, a gente ter... Sim. Mas eu acho importante você ir com alguém né, que já sabe como você trabalha. Já sabe como você trabalha, já sabe a tua ideia, já sabe como você quer, como você vai se posicionar nesse sentido, naquele sentido. E foi feito um levantamento de vários treinadores e eu, né, fui escolhido por conseguir manter um planejamento que o Vasco tinha e por dar uma maneira nova de jogar o Vasco, que era o que eu trazia comigo da época de Flamengo, até mesmo dos jogos que eu fiz, né, no profissional, época de Flamengo base, dos jogos que eu fiz no profissional. Então, o início de experiência, quando eu chego lá, o Vasco ele está a 7 pontos na frente do quinto colocado, em terceiro, e a preocupação do Vasco passou a ser o seguinte: a gente tem que subir, é claro que tem que subir. Claro. Não vão mudar nada. E isso que a gente fala assim, não vão mudar nada, é que entra os problemas, porque você não consegue não mudar nada. Eu não queria mudar nada no Vasco. Eu não cheguei lá para mudar o que estava dando certo. Mas com o passar do tempo, como eu te falei, os feedbacks do outro treinador, eles vão sendo esquecidos, cara. A mudança é natural. A mudança ela acontece naturalmente. Se você pegar o time que iniciou lá, do Zé Ricardo, e pegar o último time que o Emílio botou em campo, é um time completamente diferente. São vários jogadores diferentes em campo. Porque as mudanças elas ocorrem naturalmente.
Então, a gente, no primeiro momento, a gente foi introduzindo coisas com doses homeopáticas. Primeiro jogo contra o Londrina, lá, um adversário que tinha disputado 12 pontos em casa, tinha ganho 10, não tinha perdido em casa. Nós ganhamos de 1-0 o jogo, mas foi um jogo onde a gente também não jogou nada. Foi um jogo, qualquer resultado poderia acontecer. Eu acho até que o Londrina, se tivesse que sair um vencedor, seria o Londrina. Né? Eu acho que o Londrina não mereceu perder, no máximo empatar. Um jogo em casa contra o Operário. O jogo 0-0, primeiro tempo. A equipe do Operário melhor que a nossa. Começa o segundo tempo, a equipe do Operário melhor que a nossa. Aí eu faço algumas mudanças na equipe, que eu já estava com algumas mudanças na cabeça com relação ao posicionamento. A coisa acontece bem, a gente consegue ganhar o jogo 3-0, né? E aí a gente tem algumas decisões durante a semana para o jogo contra o Novo Horizontino, mas que ninguém sabe, que a gente teve jogador em campo que não estava 100%, que jogou sentindo a panturrilha, né? E que a gente não conseguiu desenvolver e acabou perdendo o jogo de 2-0. E aí começa uma saga minha muito difícil, porque tudo aquilo que a gente estava pensando em fazer, a gente teve que dar um passo atrás novamente, porque o Vasco está um ambiente muito assustado com a possibilidade de não subir a Série A, né? Porque agora eu acho que vai acalmar, porque em determinado momento estava se relacionando a entrada da SAF com acesso. Não, então é preciso subir para a SAF entrar, e o Vasco precisava demais da SAF. E agora isso acabou, parece que a SAF entrou, né? Já tomou conta, então agora não está mais relacionado ao acesso. Eu acho que vai trazer um pouco de tranquilidade ao clube. E eu acho que o clube vai conseguir aí, né, agora com o Jorginho, trazer um pouco de calmaria, né, para um ambiente tão conturbado que está. Então, assim, aí entra, como você falou, a questão de ser o meu primeiro trabalho à frente de uma equipe profissional, efetivamente, né, de ser vindo do Flamengo, durante 6 anos no Flamengo, jogando várias vezes contra a base do Vasco, e a gente teve muito mais sucesso do que insucesso. Os resultados, eles passaram a não acontecer, mas o que ninguém sabe é que, ou sabe, mas que não querem admitir, foi que dos 8 jogos que nós fizemos, 5 jogos foram fora, nós só fizemos 3 jogos em casa, então nós tivemos 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mas desses 5 jogos, desses 8 jogos, 5 foram fora. Quando eu saio do Vasco, eu deixo o Vasco a 7 pontos, na terceira colocação, a 7 pontos do quinto colocado. Eu entrei, se não me engano, com 6, falei 7 aqui, mas são 6 pontos na frente do quinto. E a gente tinha 2 jogos para fazer em casa, CRB e Chapecoense. Foi muito pouco tempo. Eu não saio de maneira nenhuma chateado com as pessoas que lá estão. Eu só acho que a pressão que aguentaram para me levar, talvez não aguentaram para me deixar, até porque internamente todo mundo acreditava no trabalho, todo mundo participava do que estava sendo construído, todo mundo trazia feedback do que estava sendo construído, todo mundo trazia as opiniões de tudo que estava sendo construído, desde a equipe que ia a campo, dos treinamentos. Então, assim, era uma coisa construída a várias mãos ali dentro, não era só uma. E eu não tenho a menor dúvida que o Vasco, a gente estava conseguindo num caminho de trazer um jogo mais elaborado, uma coisa que ia dar mais tranquilidade. Não sei se ia ganhar, mas ia dar mais tranquilidade ao jogo, entendeu? Porque todos os jogos, a maioria dos jogos que nós fizemos, nós passamos durante boa parte dele tendo que reverter situações, tendo que tentar encontrar uma maneira, né, de jogar durante o jogo. E a gente estava conseguindo dar um norte, dar um caminho. Eu já via um time muito mais na minha mão do que eu via quando eu cheguei. E isso é importante para o treinador, você jogar aquilo que você está treinando. Eu tive um momento que a gente treinava uma coisa e jogava outra, né? Por conta da insegurança, por conta dos resultados, enfim. Eu acho que a chegada da SAF traz essa segurança, traz essa calmaria. E eu acho que eu não tenho dúvidas que o Vasco vai subir. O Vasco vai conseguir o acesso. É claro que o jogo passa por evoluir, porque eu falei algumas vezes dentro do clube para a diretoria, o jogo que a gente está jogando não traz a gente garantia. Nós estamos indo para campo e estamos jogando um jogo aleatório. Esse jogo pode trazer para a gente vitória e pode trazer para a gente derrota. Se não me engano, já foram feitos 8 ou 9 jogos depois da minha saída e a história se continua.
E não adianta falar que o culpado era eu, porque, né? É claro que eu estava ali de frente e tal, mas a história continua. Se mudou, né? Eu saí e a história continua. A história de não conseguir. Por quê? Porque não se mudou o que é mais importante, que é a maneira de jogar, que é tentar trazer a equipe tranquilidade nas fases do jogo. E a gente vê que os resultados eles continuam sendo ganham aqui, perde dali, não tem uma regularidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente estava indo no caminho da regularidade. Ah, Maurício, mas pô, dos 8 jogos, tu só ganhou 3, perdeu 3, empatou 2. Mas era um processo. Chegou um momento que a gente tinha que botar o pé na porta e fazer um processo de mudança realmente para a gente conseguir evoluir. Com certeza, com certeza. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.